para entender por que a gente tem que aperfeiçoar um pouco essa moralidade que o Kant pensou. A base do problema do que o Kant pensou é o seguinte, é que tudo bem, né, qualquer criminoso aí que vocês imaginarem, né, pensarem, né, qualquer pessoa que vocês sabem que faz coisa errada, um político que rouba, etc, etc, ele é dotado da razão, né? Logo, ele é capaz de criar juízo ético. Ou seja, quando ele rouba, ele sabe que ele está fazendo coisa errada. Tá? Mas a questão que se coloca para o mundo prático é a seguinte, mesmo sabendo que está fazendo coisa errada, o cara, por qualquer motivo lá, ele acha que ninguém vai descobrir, que ele acha que vai se dar bem, então ele rouba. Mesmo assim. Quer dizer, o grande problema da solução kantiana para a questão ética é o seguinte, que por mais que eu saiba que eu não posso fazer uma certa coisa em jornalismo, por mais que eu saiba que eu não posso dormir com a secretária do cara para conseguir um documento exclusivo lá, para comprovar uma matéria minha, uma denúncia qualquer, né? Tem gente que faz, entendeu? Por mais que saiba que está errado. Aí, como é que o cara vai conviver com isso? Ele fala, não, foi em nome da coletividade e tal, não sei o que. Mas ele faz a coisa errada, quer dizer, não existe, né, nessa perspectiva moderna de que realmente as coisas são da ordem do subjetivo, daquilo que eu estou fazendo e tudo mais, não existe nenhuma ordem de necessidade de que eu haja da maneira certa. E vocês já estão começando a ver aonde que isso vai desembocar em termos de comportamento de massa. Quer dizer, por mais que as pessoas, numa situação de massa, saibam que jogar uma privada da arquibancada de cima na arquibancada de baixo é uma ação eticamente condenável, né? Porque se todos jogassem privada na cabeça de todos, a gente ia virar sei lá o que ia virar, né? Ia virar um mundo absurdo, que a gente não poderia mais andar na calçada, né? Enfim, a gente sabe que ninguém pode jogar a privada para baixo. Tá? Não pode jogar o vaso, né? Da privada para baixo, no elevador, do apartamento, nem nada, porque senão você vai matar pessoas lá. A gente não consegue viver num mundo que todo mundo joga. Mas tem um cara lá que jogou. Entendeu? E como que eu vou controlar esse cara numa situação de massa, onde as pessoas estão ali todas anônimas e estão se comportando quase que de maneira bestial, aquela crítica toda que a gente viu lá das teorias administrativas, que não deixam de ter sua razão de ser, entendeu? É isso, as pessoas perdem a noção, tá? Só que o que a gente vai começar a ver? A gente vai começar a ver outro tipo de solução para isso, que não seja necessariamente, né? Quer dizer, tem que ter um controle exterior, né? Que obrigue as pessoas a não jogar a privada para baixo. Do ponto de vista da discussão filosófica ética, quer dizer, o que aconteceu? Digamos assim, segundo aquela perspectiva arcaica que associava a conduta ética à religião, ao mundo das ideias, etc., existia um motivo para o cara não cometer uma atrocidade. Qual que era o motivo? Pô, o cara ia para o inferno, entendeu? E ele acreditava naquilo, aquilo não era conto da carochinha, quer dizer, ele acreditava naquelas coisas que se diziam no período, né? De que existia, de que tinha o inferno, tinha o céu, tinha não sei o quê, e quem se comportava assim, assado, ia para tal lugar e tal. Então, o que acontece, né? Essa perspectiva arcaica, ela, apesar de ter o defeito de ser uma tradição que controlava as pessoas a partir de fora, da igreja controlando as pessoas, a filosofia controlando as pessoas, o poder do rei controlando as pessoas, né? Em outro sentido, quer dizer, as pessoas seguravam a onda. Porque se não segurasse a onda, ou o rei cortava a cabeça ou ia queimar no inferno, né? Quer dizer, então existia uma preocupação do sujeito com o comportamento dele. A partir do momento que a filosofia moderna, o pensamento moderno, rompe com isso e fala assim, olha, o pensamento é de cada um, a liberdade é de cada qual. Né? A gente age certo por quê? Porque a racionalidade diz pra gente o que é certo. Né? Cria-se o problema seguinte, pô, e se eu não quiser seguir a racionalidade?
E se eu quiser continuar sendo um criminoso? Eu não tenho nem medo de ir para o inferno mais, entendeu? Então você perdeu, além de perder as amarras que a tradição colocava nos seus próprios mecanismos de controle das pessoas e tudo mais, quer dizer, você não colocou outra no lugar, você deixou a coisa completamente solta. E aí é justamente nesse ponto exato de tensão entre o que se perdeu da tradição e o que se ganhou também, porque a hora que você brigou com a tradição, você também brigou enfim, com valores que justificaram queimar a gente na fogueira e perseguir bruxa. Quer dizer, tem o lado positivo e o lado negativo, mas enfim, você perdeu a tradição, né? Ou perdeu esse vínculo visceral das pessoas com a tradição que era característico, ou era mais presente, pelo menos na sociedade arcaica, né? E que a ética filosófica atrelava, né? O comportamento ético à própria religião, os próprios valores transcendentais, digamos assim, ou transcendentes, né? Suprassensíveis, né? De alguma maneira, tá? Você rompeu com isso. Por outro lado, agora ficou um salve-se quem puder, né? Que, enfim, é a cara da sociedade contemporânea, né? Quer dizer, por trás da discussão ética, a gente poderia puxar, por exemplo, a discussão da fake news, da mentira, né? As pessoas antigamente tinham medo de mentir porque iam para o inferno. Agora a gente sabe o seguinte, porra, eu sei que é mentira, eu sei que é verdade, mas eu minto, entendeu? Na hora que eu quiser eu minto, eu entro no Facebook lá e crio uma fake news. Quer dizer, a gente vive numa sociedade que tem a crise de ordem ética. A gente perdeu essas amarras, né? Que eram amarras que vinham de fora, e que por vir de fora tinha problema, porque o cara de fora manipulava, deturpava e tal, não sei o quê, mas tinha, né? E a gente perdeu. Então, é o mesmo jogo de alguém controla, alguém manipula, que a comunicação de massa, do ponto de vista das teorias administrativas, vai chamar para si esse dever. Fala, pô, não tem mais igreja e tal, dizendo as coisas e tal, mas eu vou dizer que tem que lavar a mão, vou dizer que tem que fazer tais coisas. Vou dizer que tem que consumir e tal. E aí começa essa coisa de até que ponto isso não seria uma manipulação. Tá? Que é a perspectiva justamente que essas teorias agora, que a gente está vendo, estão levantando. Quer dizer, em nome de ser bonzinho, de ser uma tradição, né, para manter as pessoas vivas e tal, lavando a mão, a Globo também manda eu comprar Coca-Cola, também manda fazer uma série de coisas lá que não é para ser bonzinho, não, é para ganhar dinheiro. Né? Então, todo esse debate, né, que vai surgir numa situação contemporânea de que se perderam esses laços. Pois bem, como que essas teorias que a gente vai ver agora vão tratar disso, né? Que é justamente o motivo por que a gente vê essas teorias agora, né? Quer dizer, basicamente o filósofo que tentou equacionar esse problema no campo da ética foi o Hegel, tá? Que é um filósofo do século XIX, da virada do XVIII para o XIX, da Alemanha, né? E o campo onde o Hegel vai tentar promover essa virada é justamente o campo da religião, tá? Porque ele está vivendo esse momento em que justamente a igreja tinha esse papel de uma maneira muito preponderante, de a manutenção dos comportamentos, né? E isso se perdeu em nome da proposta iluminista, né? De ganho de autonomia do sujeito, tá? Só que o Hegel ele vai ter uma postura dialética em relação a essas duas propostas. Por quê? Porque ele gosta da ideia de existir um controle, mas ele gosta da ideia de existir uma autonomia do sujeito. Tá? Então ele é um filósofo que ele vai ter que lidar com essas duas forças que ele herdou dessas duas tradições do passado, digamos assim, né? Uma iluminista, que diz que o sujeito tem que mandar no nariz dele, e a outra teológica, teleológica, né? No sentido de que as coisas têm uma finalidade, que está fora de si e tudo mais, ou no mundo das ideias, né? Mas que esse controle tem que ser externo. Né? Então o Hegel ele vai ter que encarar isso, e ele encara uma fase da obra dele que é chamada do jovem Hegel. Tá? O pensamento desse filósofo Hegel é dividido em duas fases, uma que se chama o jovem Hegel e outra o velho Hegel. Tá? E esse questionamento dele em relação à ordem ética está muito presente no jovem Hegel. Tá? Por quê? Porque o Hegel, justamente nessa fase, que envolve
principais escritos, os 5 principais teses dele, ele está centrado exatamente no estudo dessa coisa. Ele está pensando numa religião, ele está pensando em Jesus, está pensando num elemento que ele chama de positividade da religião cristã, né? Pensando no espírito do cristianismo até chegar em 1800, né, que é a entrada do século XIX, onde efetivamente ele vai resolver essa questão por intermédio de um sistema. Né? Esse sistema já é o sistema do Hegel, do velho Hegel, né? Quer dizer, isso para a gente aqui não vai interessar muito, mas é onde ele consegue fazer, resolver, digamos, esse problema, né, que norteou todo o princípio do pensamento dele. Tá? Qual que era o contexto onde o Hegel estava pensando essa questão? Tá? O contexto em que ele estava colocado era de uma reflexão sobre os temas da moral em Kant e em Fichte também. Tá? Fichte é um continuador do pensamento de Kant muito importante, né? Mas que nesse aspecto específico de quem que deve mandar no nariz de quem, o Fichte vai ter uma solução diferente do Kant. Então o Fichte, nesse sentido, ele vai estar mais alinhado com o pensamento antigo, a partir do momento que ele acha que tem que ter uma força exterior que determine o comportamento do sujeito, porque o sujeito em si justamente não tem essa amarra, né, que falta no pensamento do Kant, de por que eu sabendo que a coisa é errada, por que eu vou fazer a coisa certa. Tá? Não tem amarra. Qualquer pessoa que quiser fazer a coisa errada faz, mesmo sabendo que aquilo é errado. Esse é o problema todo. Tá? Se a única amarra que tem para que eu age eticamente é a minha consciência, eu posso agir errado e dane-se, entendeu? Não tem problema nenhum. Tá? Então o que acontece? Frente a esse impasse, digamos assim, da ética, nesse momento do iluminismo, né? O que o Fichte vai dizer? Se nada puder deter um desejo mau, então, que seja o pensamento de Deus, entendeu? Testemunho das nossas ações e tal, né? Então, que a gente precisa da religião. É isso que Fichte, no fundo, está dizendo. A gente precisa da religião, porque se não tiver religião, a gente vai perder essa amarra. Tá? E o Hegel, ele vai dizer que isso não deixa de estar certo, entendeu? Que a gente precisa de uma mão de fora que oriente a gente quando? Quando a gente não adquiriu ainda os mecanismos interiores, né? Ou seja, a gente não internalizou ainda essa capacidade que a gente tem da gente mesmo agir certo porque a gente quer. Né? Esse que é o grande problema. Tá? Você saber até que ponto esse sujeito já tem autonomia para que ele possa andar sozinho, digamos assim. Agora, enquanto ele não tem essa autonomia, você, né, o Fichte, o próprio Hegel, vão defender, então, que exista uma força externa que garanta que esse cara ande na linha. Tá? É basicamente isso que vai acontecer. Só que o Fichte só está preocupado com isso, com que a pessoa ande na linha, e o Hegel vai estar preocupado com o seguinte, com algum momento em que efetivamente esse sujeito ganha a autonomia dele. Tá? Então ele vai pensar a coisa de uma maneira um pouco mais complexa. Mas para o Fichte é isso. Né? Quer dizer, frente à seguinte pergunta, olha só, a pergunta do século XIX isso. Tá? Qual que é a função de uma religião no século XIX, que a gente já sabe um monte de coisas aí que enfim, tornam a ideia de uma religião do jeito que ela é insustentável. Tá? A gente já no século XIX já sabia que o mundo não nasceu de um criacionismo qualquer, a gente já sabia que o primeiro homem não foi Adão, a gente já sabia um monte de coisas, né? Que quer dizer, que inviabilizavam essa função da crença na religião de uma maneira cega, digamos assim, né? Que a gente entendia a religião como uma tradição, já no século XIX, mas a pergunta que ele se coloca é a seguinte, será que a gente pode simplesmente matar Deus, como dizia o Nietzsche lá, né? E partir para uma vida onde essa religiosidade não mais esteja presente? Ou, a partir do momento que a gente tome isso nas nossas mãos e todo mundo comece a agir do jeito que a gente bem entender, a gente vai virar um pega para capar, onde a sociedade não consegue nem existir mais. Né? De tão odiosa que vai ser a sociedade, de tão egoísta que vão ser as pessoas, de tão que, né, cada um vai pensar tanto em si que a gente não tem nem condição mais de ter sociedade. Tá? Então esses são os problemas
com os quais a gente vai lidar e com os quais esses filósofos estão lidando, né? Então, o que acontece? O Hegel ele quer chegar num termo médio entre isso que o Fichte está falando, que a gente precisa ter uma força de fora que seja a religião, que seja a crença em Deus, para obrigar a gente a agir de uma maneira mais correta, né? E o Hegel quer conciliar isso com o pensamento do Kant, que é um pensamento que promove, né, no homem a capacidade de autogerir as suas próprias decisões a partir do uso da racionalidade. Tá? Seria aquele homem maduro, digamos assim, que o Kant apresenta já naquele texto do que é iluminismo, que alguns de vocês viram comigo já em disciplinas passadas. Tá? Mas quem não viu, leia, né, o que é iluminismo. É um texto que o Kant publicou no jornal, não era um texto para ser difícil, para filósofo. É um texto que ele publicou no jornal dizendo que as pessoas têm que sair das fraldas, elas têm que tomar conta da própria vida. Tá? Só que Kant acreditava que, naturalmente, todo mundo ia aderir a esse projeto, ia querer ser dono do nariz e tal, e o que acontece, no fundo, é que, como no próprio artigo ele diz, né, quer dizer, por mais que as condições estejam dadas, tem um monte de gente que prefere ficar na fralda, né, e esperar a palavra do professor, ou a palavra do padre, ou a palavra do médico. Né? São os 3 exemplos lá que ele dá. Quer dizer, a gente prefere entregar a vida da gente para outra pessoa, para que a gente não erre, ou pelo menos se errar, vai dizer, pô, a culpa foi do padre que mandou eu casar com ela, entendeu? Você tem para onde jogar o desvio, digamos assim, o erro, o problema que aconteceu, tá? Um dos elementos que faz com que a religião tenha esse papel importante no campo da ética é que a religião ela não trabalha com racionalidade, ela trabalha com apelo ao sentimento. Tá? E isso é o campo, digamos assim, que consegue mover o sujeito para que o sujeito queira crescer. O grande problema do desenvolvimento ético é justamente esse. A pessoa não quer crescer. Ela não quer sair da fralda. Ela não quer amadurecer do ponto de vista ético, do ponto de vista de pensar o que é o comportamento e, quando for se comportar, agir segundo isso que ela pensou antes. Né? Isso é muito custoso, isso é muito trabalho. A pessoa prefere ficar nessa situação acomodada, de ficar 40 anos vivendo do jeito que a religião manda, porque ali ele sabe que está mais ou menos certo, está indo num sentido relativamente bom, então ela não está errando demais. Né? Você prefere entregar a condução da postura ética, né, do comportamento, para uma instituição exterior, né, que vai te manter numa certa linha, em vez de querer ganhar a autonomia, porque essa autonomia vai te pesar de vez em quando, você vai agir errado e vai pagar por isso. Né? Então é justamente esse que é o problema, é o cerne da questão que a gente está discutindo, porque é a cerne da questão de qual é o jornalismo que a gente quer. Ou seja, se é um jornalismo que fica controlando a gente, dizendo o que a gente tem que fazer, ou se é um jornalismo que vai estimular esse desenvolvimento desse autocontrole, né, ético por intermédio da razão, e que vai apostar nessa solução. Tá? A rigor, o jornalismo deveria ter esse compromisso nítido, né? Mas a gente já viu aqui que não, que tem dois campos teóricos. Tem a teoria administrativa, que continua servindo de religião para as pessoas do século XXI, dizendo o que tem que ser feito, como é que o comportamento deve ser seguido. Tá? E um outro jornalismo não, que investe num papel crítico, é por isso que a gente está também dentro desse debate. Mas esse debate é um debate que acontece principalmente no campo da filosofia da religião. Por quê? Porque foi a religião que perdeu esse papel original, que o jornalismo, na sociedade moderna, ele consegue, num certo momento, equacionar. Né? Então, por exemplo, uma conclusão como essa, né, de que a religião ela consegue muito bem fazer isso porque ela ataca o coração e os sentimentos, isso aqui já explica para vocês, por exemplo, por que a novela das 8 tem muito mais poder do que o jornalismo. Porque a novela das 8 ela vai direta nos sentimentos. Né? Aquele em formato pastelão lá, de qualquer coisa e tal, mas ela está agindo direto nos sentimentos. Não, as pessoas que promovem essa manipulação das pessoas por intermédio de um elemento exterior, elas estão carecas de saber isso. Foi o principal instrumento da propaganda nazista, não foi jornalismo, foi o cinema de ficção. Tá? Os filmes que retratavam o judeu como um cara ruim, um cara que sacaneia com a alemãzinha lá na Polônia e tal, não sei o que lá. Quer dizer, essa consciência, né, de você pegar pelo emocional, ela é muito mais, digamos assim, efetiva. Né? E quando você apela para o emocional, quer dizer, a racionalidade está expulsa.
Por quê? Porque você está usando do campo do emocional. É aquela religião que, poxa, meu pai foi, minha mãe, minha avó, minha bisavó, vem de uma tradição que é uma tradição emocional. Como é que eu vou romper com a religião da minha mãe? Né? Como é que eu vou romper com uma religião de família que vem de 8 gerações e tal, não sei o que lá, e de repente eu vou dizer que aquilo é uma bobagem. Né? Então pega no emocional, a questão religiosa, ela pega nisso. E o próprio discurso religioso é um discurso emotivo. Né? É um discurso que sempre vai apelar para o emotivo e vai tentar jogar a racionalidade para fora. Vai virar para você e falar assim, olha, esse copo d'água que pondo na frente da televisão, ele energiza o copo d'água e você vai curar da Covid. Quer dizer, porra, a racionalidade aí passou longe, entendeu? Né? Mas a emoção não. O cara tá desesperado lá porque tá com Covid e acha que vai morrer. E a emoção dele manda ele pôr o copo d'água na frente da televisão e tomar aquilo. Quer dizer, são esses dois papéis, então, que deixando mais claro para vocês, né? Vão cindindo racionalidade e sensibilidade, né? E emotividade, né? Em dois campos de atuação que vão parecendo meio que autorrepulsivos. A razão fica com a filosofia, com essa coisa de pensar como é que eu vou agir e tal, e a emoção fica com o time que eu torço, né? Quer dizer, a religião a qual minha família me passou uma espécie de herança, né? de ligação afetiva, né? Com a qual, desde que eu sou criança, eu carrego aliança dentro de igreja, faço isso, faço aquilo. Quer dizer, como é que essas coisas vão mais ou menos se articulando? E num primeiro momento, o que o Hegel vai tentar propor? Vai propor uma espécie de síntese que seria uma espécie de religião racional. Ou seja, de uma religião que tivesse um apelo popular, ou seja, que fosse emotivo, que tivesse imagens, né, que apelasse para esse lado emotivo da religião, mas que também incorporasse a racionalidade. Quer dizer, o que ele vai buscar, no fundo, fazer é tentar criar um mecanismo dessa síntese da racionalidade kantiana que está prevista no projeto iluminista, com esse poder de influência e de controle que a religião possui na época. Vocês percebam que hoje em dia o que a gente vai ter que atualizar disso é que justamente esses projetos de emotividade e tal, eles vão se apresentar de uma forma laica. O próprio jornalismo administrativo, quando ele fala, querido, lava a mão, porque isso é muito bom para você, isso é emocional. Entendeu? Isso é puramente emocional. Tá? É uma emotividade laica na qual o cara está dizendo, ó, como é que eu sou bonzinho, tá vendo? Eu estou querendo te ajudar, eu sou um jornalista da Globo aqui querendo te passar uma série de coisas positivas e boas, né? Quer dizer, é um jornalismo que está apelando para a emotividade também. Então, para mostrar para vocês que essas questões que estão na época do século XIX materializadas numa discussão sobre religião, no momento contemporâneo estão relacionadas à mídia. Tá? Essa que é o espelhamento, digamos assim, né, que faz com que o pensamento lá do século XIX do Hegel sobre religião tenha atualidade até hoje. Tá? Basicamente é isso, né, que vai se colocar, quer dizer, uma espécie de paradoxo de superação desse limite do kantianismo, né, do kantismo, né, de dizer que para eu ganhar minha autonomia eu tenho que, né, debater com a tradição e me contrair, digamos assim, dentro da minha racionalidade. Né? O Hegel vai tentar mostrar, não é isso, não dá. Não dá para abrir mão dessa emotividade, não dá para abrir mão dessa coisa que do lado de fora também dialoga com a gente. Agora, se tem algo que do lado de fora que dialoga com a gente e que eu queira manter a minha racionalidade, como é que vai se dar essa relação? Quer dizer, digamos assim, eu ser racional e eu acreditar numa fé. Né? Aí justamente o Hegel vai puxar o exemplo da vida de Jesus. O que ele vai dizer a respeito de Jesus? Ele vai dizer o seguinte, olha, Jesus ele era um religioso do judaísmo, né? Quer dizer, ele nasceu no mundo do judaísmo e servia aqueles cultos, aquelas coisas do judaísmo, né? Ou seja, aquilo era a religião na qual ele estava imerso. Né? O Velho Testamento traz uma herança para Jesus de comportamentos, e inclusive das leis. Né? Das leis, né? Previstas, né? Como os pecados, né? As proibições lá da tábua dos 10 mandamentos e tudo mais, das coisas que deveriam ser cumpridas. Né? Ele está se movimentando dentro desse
universo, digamos assim. Mas como que Jesus, dentro desse universo, como que ele se comporta em relação a essa espécie de religião que existia e com a qual ele tem que se defrontar, num certo sentido, né? Justamente ele vai se comportar de maneira a perceber que essa religião, do jeito que estava, ela trazia aquilo que o Hegel vai chamar de positividade, tá? Que para vocês entenderem mais ou menos o que é a ideia de que ela tá posta do jeito que é, ela está materializada na tábua dos 10 mandamentos, enfim, ela tem uma positividade porque ela tem uma concretude, um estado, um jeito de estar naquele momento, né? E que essa positividade dela, tá? Então percebam que positividade é no sentido ruim, talvez, porque ela pode prever coisas que não são muito boas, mas que estão escritas na tábua, tá? Então essa positividade dela, ela transforma essa religião numa espécie de teologia dogmática, que não aceita questionamentos, que não aceita uma contra-razão, digamos assim, um argumento contrário, tá? Mas quando Jesus percebe que essa religião não aceita esse argumento contrário, o que ele faz? Ele cria o argumento contrário. Né? Então, por exemplo, tem a passagem lá que ele vai curar o cego, aí ele vai lá e no sábado ele pega e mistura o cuspe com a terra e passa no olho do cego e o cego começa a enxergar. Né? E aí o que acontece? Acusam ele no templo de profanar as leis. Por quê? Porque ele trabalhou no sábado. Porque no sábado ele realizou um milagre. Né? E aí chamam lá Jesus para tirar essa satisfação. Pô, como é que você faz isso? Né? Isso é contra a lei da religião. Você não poderia ter feito isso no sábado. Né? E aí ele vai argumentar, ele vai dizer, olha só, eu não vou salvar a vida de uma pessoa porque é sábado. Né? Se a minha vaca cair no brejo lá, eu não vou tirar ela do brejo porque é sábado. Né? Ou seja, mesmo aquilo que a tradição consolidou como uma positividade sua, pode estar sujeito a uma crítica. Pode estar sujeito a uma crítica. Né? E o que Jesus faz ao longo da sua pregação é exatamente uma crítica, uma oposição a posturas da religião que ele entendeu por bem colocar em xeque. E daí o surgimento do Novo Testamento com uma nova proposta religiosa, né? Uma proposta religiosa que apela para valores, né? Que são, num certo sentido, um pouco diferentes daquilo que a positividade da religião judaica até então havia proposto. Tá? Então, Jesus, ele realiza na prática da sua conduta, né? que é materializada, digamos assim, nas suas ações, naquilo que ele faz e no que resulta no Novo Testamento, ele está fazendo uma crítica àquilo que estava congelado, digamos assim, da própria tradição. Né? E aí, num certo sentido, quer dizer, o que Hegel está dizendo é o seguinte, a gente tem que ter uma relação com a religião que é parecida com a de Jesus. Entendeu? A gente tem que seguir uma religião por tradição, etc, etc. Agora, se alguém lá da minha religião virar e falar assim, olha, você não vai fazer transfusão de sangue no teu filho porque a minha religião não autoriza transfusão de sangue, você pura e simplesmente vai virar e vai fazer uma crítica àquela fala. Vai dizer, olha, sinto muito, eu acho que a religião deveria rever esse papel, esse lugar. Né? Se alguém vira para você e fala assim, olha, você tem um comportamento de sexualidade porque Deus falou que tal coisa é pecado, não sei o que lá, você vai virar e vai ter que ser uma crítica. Tá? E vai ter que ser uma crítica, né? Contra esses valores. Quer dizer, a gente já está num momento iluminista, digamos assim, né? Em que não existe mais aquela arbitrariedade da tradição de me mandar para a fogueira porque eu achei que ia fazer transfusão de sangue, entendeu? Essas coisas já acabaram, né? Isso exatamente é aquilo que o Hegel está criticando, das positividades, inclusive do cristianismo. Né? Ele faz uma crítica, inclusive, do cristianismo. Primeiro ele mostra Jesus reformulando o judaísmo, né? E depois ele fala do protestantismo fazendo uma reformulação do cristianismo católico, e, enfim, um processo, uma espécie de processo dialético que nunca acaba. Quer dizer, de vez em quando a gente precisa reformar as positividades, mesmo que sejam positividades religiosas.
mesmo que tenha esse valor de sacro para a gente, de sagrado, né, tem um momento onde essas coisas são revistas. Por quê? Porque o mundo tem uma história. As coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo, etc. Né? Então é um pouco essa perspectiva que o Hegel vai propor para a gente, de adotar uma postura crítica em relação àquele que nos conduz de fora. Tudo bem, está com preguiça de pensar, ouve lá o que o padre tem para dizer e faz. Agora, se você ouvir alguma coisa que não te interessa, ou que você acha que tem algum questionamento a fazer, você faça. Tá? Você pura e simplesmente não se entregue a qualquer desejo do padre. Não, vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Quer dizer, deve existir uma ordem de criticidade em relação a essas tradições que delegam para um sujeito humano, né, alguma coisa que é falível também. Quer dizer, o cara pode interpretar errado e achar que ele tem direitos onde ele não tem. Ou seja, Hegel está mais ou menos dizendo para a gente que o antídoto contra o dogmatismo de qualquer ordem estabelecida ou congelada, né, numa espécie de positivismo, nesse sentido, né, de positivo que o Hegel trabalha, quer dizer, de uma coisa congelada que está cristalizada, que não se movimenta mais, né, que elegeu aquilo como uma coisa que não pode ser diferente, então, não sei o que lá, que isso tem que ganhar como antídoto a racionalidade kantiana, a racionalidade moral kantiana. Né? Então, de vez em quando, a gente precisa questionar posturas morais da religião. Quer dizer, aquilo não é um valor absoluto, como o mundo antigo achava, né? Que efetivamente estava incrustado num Deus, né? Que vivia em algum lugar ali, né? etc, etc. A gente já não lida mais com esse tipo de pensamento, a gente vive numa sociedade moderna. Hoje a gente sabe que foram seres humanos que escreveram as coisas, né? Então a gente tem uma nova perspectiva. Só que, ao contrário, exatamente ao avesso do dogmatismo, né? O que o Hegel está alertando? Olha, existe o perigo de você cair numa mão contrária, quer dizer, que é o absoluto subjetivismo, né? Que faz com que eu aja do jeito que eu bem entender, sem ter nenhuma preocupação de crescimento ou de desenvolvimento ético. Que eu me torne um bandido e seja feliz com isso. Essa é a crise, tá? De absoluta ausência de pensamento ético, né? Contra a qual quem vai fazer o papel aí, no caso, para o Hegel, vai ser a religião. Tá? Para o Hegel, desse momento, desse pensamento dele, vai ser a religião. Quer dizer, ele vai justamente estudar essa situação histórica, né? Para entender que essas coisas, então, têm que ser desenvolvidas de maneira dialética. Ou seja, a tradição é um antídoto contra a absoluta subjetividade da liberdade das volições e tudo mais, né? Do sujeito. E a subjetividade racional é um antídoto contra o dogmatismo das tradições. Tá? Então, abre-se uma perspectiva de um eterno desenvolvimento dialético, onde a tradição vai ser reformulada pelo sujeito, que também vai aderir à tradição, mas que em qualquer outro momento vai novamente reformular essa tradição, num processo dialético que vai desembocar, então, justamente num salto que o sujeito vai acabar dando para fora de si. Tá? A partir do momento em que essa máquina, digamos assim, de em quais momentos eu devo acatar um pensamento vindo de fora, em quais momentos eu devo ter uma postura crítica em relação a isso, né? Isso já esteja bem lubrificado, digamos assim, funcionando a contento num sujeito que, de tanto exercer essa crítica contra os dogmatismos, né, desenvolveu uma capacidade crítica. E a partir do momento que ele tem essa capacidade crítica, quer dizer, cada vez menos ele vai ser, vai precisar recorrer a essa orientação externa, né, até o ponto dele simplesmente sentir que ganhou autonomia, né, muito grande. Absoluta não digo, mas muito grande. Né? Quer dizer, eu olho para o Jornal Nacional e tenho informação dali. Aquilo para mim é útil também. Agora, quando o Jornal Nacional começa a fazer uma coisa que eu discordo, a minha subjetividade ética aponta que aquilo é uma coisa do mal, os caras estão querendo ganhar dinheiro de propaganda do presidente da República e tudo mais, eu sou crítico. Né? Então, no fundo, o que vai ser resgatado para o jornalismo seria alguma coisa dessa ordem, quer dizer, de manter essa capacidade
tanto de ajudar quem efetivamente precisa de um empurrão do ponto de vista, né, daquilo que a gente ajuda as pessoas a agirem de uma maneira mais positiva para elas mesmas, para elas serem melhores e tudo mais, mas, por outro lado, de eu vir e mexe, injetar um valor crítico nas pessoas que estão lendo o jornal. Né? Um jornal, por exemplo, fazer uma crítica de um jornal, dizer que o jornal está saindo fora da linha. Isso é um grande serviço para a humanidade, entendeu? É você mostrar que nem todo mundo dentro do jornalismo é anjo bonzinho, que está agindo ali por devoção a uma entidade, né? Quer dizer, que existem interesses econômicos no jornal, que tem anunciante, né? Comece a prestar mais atenção em quem anuncia nos blocos para ver quais tipos de interesse podem estar comprometidos numa certa matéria. Você já viu a quantidade de anúncio que tem? Acaba de sair o anúncio da coisa, entra a matéria da coisa. Né? Então começar a chamar atenção para essas questões, quer dizer, uma perspectiva crítica na qual o jornalismo, no fundo, ele tem que se voltar contra ele mesmo, né? Por isso uma perspectiva crítica, né? Ele tem que fazer uma crítica dele mesmo que venha a público para que isso fique mais claro, quer dizer, até onde vão os limites, digamos assim, do próprio jornalismo e a partir de onde, no fundo, esse próprio jornalismo vai ter que ser um pouco reformado, digamos assim, né? Enfim, para a gente ter um pontapé inicial, digamos assim, né, dessa temática, eu acho que era isso, quer dizer, resgatar o Jovem Hegel, mostrar, né, que esse tipo de perspectiva traz novos problemas, digamos assim, para as teorias do jornalismo e que grande parte desses problemas estão relacionados a essa questão, quer dizer, como é que eu faço as pessoas de um público, né, crescerem a ponto delas desenvolverem um senso crítico em relação às coisas que as permitam efetivamente gerar uma transformação. Tá? Quais são as informações que eu tenho que trazer para as pessoas para que elas entendam no século XIX que não tem como manter escravidão, que isso é um absurdo, né? Então eu tenho que fazer uma matéria dizendo que nos Estados Unidos já não existe mais desde não sei quando, que na Inglaterra já acabou não sei quando, que o Brasil é o último país do planeta a manter escravidão, né? Então a informação ela pode estar fomentando um elemento crítico, né? E é quando o jornalismo consegue fomentar isso, né, que o jornalismo está exercendo seu papel iluminista, tá? E que em alguns momentos, mesmo quando o jornalismo, digamos assim, faz uma crítica contra o jornalismo, isso também é legal. Quer dizer, isso também é uma maneira de apontar para o fato de que o jornalismo talvez esteja também congelado e também precise talvez de novas formatações, novas composições, etc., para se reinventar e para conseguir se aproximar de novo desse papel crítico que às vezes a gente sente que num certo sentido, vai se perdendo. Tá? A aula de hoje, enfim, ela foi mais teórica, para dar conta um pouco desses problemas todos da ética, de mostrar que isso não é uma coisa que você aprende em livro e que tem que escarafunchar para encontrar mecanismos de desenvolvimento, né?